E aí, moçada, boa noite, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Deixa eu ajeitar aqui que eu vou colocar, não slides, né? Mas hoje a live é pra falar do meu livro novo, que já tá em pré-venda no site da Red Dragon Publisher, do meu amigo Alex Magnus. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o livro e vou ler o livro, algumas passagens do livro com vocês, mostrar aqui como é que ficou. Quem fez a diagramação e a capa foi a minha amiga Larissa, que é uma excelente designer, além de ser psicanalista, jornalista, escritora, um monte de coisa. É um livro que vem justamente do meu ensaio, O Pensamento Vivo de Jung, né, onde eu mostro que existem 8 fundamentos epistemológicos da psicologia complexa, sendo que um deles é praticamente desconhecido, as pessoas não estudam, que é o nominalismo erudito. E aí eu resolvi escrever um livro mais longo, que não um ensaio, né, transformando cada um desses fundamentos em um capítulo, só que acabou que quando eu estava escrevendo sobre o nominalismo, quando chegou nas 100 páginas, eu disse, não, isso aqui vai dar um livro, não vou fazer um capítulo com mais de 100 páginas, não é mesmo? Acabou ficando um livro bastante interessante, vai ter em Kindle, né? Ainda não dá para comprar em Kindle, porque tá na pré-venda do livro físico, mas vai ter sim em Kindle, né? E a possibilidade de comprar em e-book, né? Não se preocupem com relação a isso. Eu já até conversava com o Iago, né? Que é um livro que traz uma quantidade muito grande de novidades, né? De coisas nunca antes percebidas, nunca antes discutidas, especialmente sobre os tipos, né? A discussão que se faz sobre os tipos é muito rasa, é muito rebaixada, dizendo-se um monte de groselha, como que o tipo é uma caracterologia, ou você não muda de tipo, né? O que é uma arrematada bobagem, não faz nenhum sentido, né? E gente que ficou famosa falando de tipos repete essa groselha, assim, com a maior cara de pau, na maior cara dura. A situação do mundo junguiano é muito triste, né? Mas a questão, ela se dá pela forma como o Jung vai se envolver, né, no debate sobre os universais, que era ela sobre o realismo e o nominalismo. Ele oferece uma saída psicológica para a questão dos universais, mas o debate se dá numa seara não filosófica. Eu comecei a escrever o livro sobre o pragmatismo e eu estava relendo vários textos do Sono Shamdasani e do Eugene Taylor. E o Eugene Taylor, em um texto de 1980 ou 81, chamado Jung e James, ele faz um trabalho, que é um trabalho relativamente simples, mas que ninguém tinha feito até então, que era mapear as vezes em que o Jung falou do James e o próprio Jung falou, ó, tal coisa veio do James. Isso não era feito por conta daquilo que o Dr. Sono Shamdasani chama de a leitura freudocêntrica da obra do Jung, que entende, né, a psicanálise de Freud como uma matriz-chave da emergência da psicologia complexa. Inclusive, nesse próximo livro eu estou discutindo bastante isso, inclusive mostrando como de uma perspectiva historiográfica mais séria, mesmo que Freud fosse de tão grande vulto para se compreender a psicologia complexa de Jung, o que se fala não tem muito sentido, né? E uma das coisas em que o James influencia a psicologia complexa, ou seja, a formulação psicológica do Jung, é a questão dos tipos. Porque no pragmatismo, o James, ele vai apontar que por trás de grande parte dos debates filosóficos há uma questão de inclinação, de atitude. E ele vai falar de dois tipos, né? O tough-minded e o tender-minded. Inclusive, há um capítulo dos tipos sobre o James, que é muito importante. Eu me debrucei especialmente no primeiro capítulo, que é do tipos, que é o capítulo em que ele vai falar do problema dos tipos na antiguidade, que é justamente onde ele vai abordar a questão dos universais. O capítulo sobre o James e o capítulo sobre o Nietzsche. Hoje eu estava lendo em alemão o capítulo sobre o Schiller. Nossa, tem uns erros de tradução horríveis. Nossa, como a tradução da voz é ruim. É um negócio assim, terrível. Terrível mesmo. E aí, como é que eu organizei o livro, para vocês compreenderem, né? Há uma introdução à temática, e ali eu explico que a organização do livro é. O Jung, ele se denomina um Gelehrter Nominalista. Um nominalista erudito. E aí eu faço uma explicação. Qual é o sentido, na cultura alemã, a partir de Kant, do termo Gelehrter, e mostre como é que isso se relaciona com o Jung. Depois, eu faço uma discussão em que eu sintetizo o debate filosófico sobre os universais. Depois, eu faço como o Eugene Taylor. Eu mostro os momentos em que o Jung explicitamente fala de nominalismo. E depois eu mostro vários momentos em que ele está falando de maneira implícita. E aí, você tendo entendido o que é o nominalismo, fica claro que ele está falando do nominalismo dele. E por fim, eu discuto o capítulo sobre o nominalismo, como é que ele oferece uma saída psicológica para a questão dos universais e quais são as características do nominalismo do Jung, já que ninguém havia estudado isso, né? Então, o livro acabou ficando com umas 334 páginas. É um livro grande. Eu vou ler umas passagens aqui com vocês, comentando. Eu descubro coisas muito interessantes nessa pesquisa. Eu escolhi, quando eu pedi para Larissa fazer a capa, né? Fazer a capa de um livro que fala sobre nominalismo é difícil, né? Porque é uma coisa muito abstrata. Só que um dos momentos em que o Jung fala do nominalismo dele de maneira implícita, eu acho que para ele devia ser claro, né? Eu acho que ele nunca achou que alguma pessoa ia olhar e dizer assim, não, do que é que ele tá falando aqui? É uma nota de rodapé que eu sempre cito do
o volume 9, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, onde ele diz assim: os críticos se contentaram em dizer que os arquétipos não existem, e eles não existem mesmo, assim como não existe uma classificação botânica na natureza, mas ninguém vai negar a existência de similaridades funcionais entre as famílias das plantas. E aí, por conta disso, eu pedi a Larissa para utilizar uma daquelas aquarelas bem bonitas, plano do século XIX, e aí, essa aqui não é a capa, isso aqui é a folha de rosto do livro. Folha de rosto que chama? Acho que é. Aqui ainda não tá. Essa é uma versão que ainda foi para a editora colocar uma série de elementos, né, próprios da editora. Mas como vocês podem ver, ficou bonitão, né? Aqui os agradecimentos. Eu fiz agradecimentos a várias pessoas, né, que me ajudaram de alguma forma. Eu coloquei uma frase que o Jung gostava muito da Odisseia, né? Asmenos ek Thanatoio, né? Grato de ter escapado do inferno, né? Da morte. E eu pedi ao Vitor, do canal Isto Não é Filosofia, para escrever um prefácio. Escreveu um prefácio muito legal, muito bonito. Fiquei muito grato a ele, né? Eu vou passar aqui rapidamente. E eu pedi ao meu amigo, que foi meu aluno, Tomás Rocha. Hoje em dia é alguém que entende filosofia muito mais do que eu, né? Para escrever um segundo prefácio, né? E o professor Armando Oliveira, né? Me honrou ao escrever a quarta capa e as orelhas do livro. Também ficou bem interessante. Aqui o prefácio do Tomás. Tanto Tomás quanto o Vitor, inclusive, lecionam na pós que eu fundei e coordeno em Psicologia Complexa, né? O Tomás fez uma espécie de resgate das coisas que eu já escrevi, né? E das contribuições que eu já dei para o campo. Não são poucas. As aulas do Tomás são muito, muito boas. Quando eu estava pesquisando, um dos livros que eu li foi um livro do século XII, de um filósofo chamado John of Salisbury, em que ele vai fazer uma crítica às pessoas que discutem, né, os universais, inclusive Abelardo, e uma passagem do John of Salisbury me chamou muita atenção e eu coloquei como epígrafe do livro. Ele escreve originalmente em latim, mas a tradução que eu li foi em inglês, né? Rarely, if ever, do we find a teacher who is content to follow in the footsteps of his master. Raramente, se nunca, né, nós encontramos um professor que está contente em seguir os passos de seu mestre. Each, to make a name for himself, coins his own special error. Cada, para fazer um nome para si mesmo, cunha seus próprios erros especiais. While promising to correct his master, he sets himself up as a target for correction and condemnation by his own disciple as well as by posterity. Enquanto prometendo, eu esqueci o que é Werift. Enquanto prometendo corrigir seu mestre, ele se coloca como um alvo para correção e condenação para seus próprios discípulos, assim bem como da posteridade. I recognize that the same rule threatens to apply in my own case. Eu reconheço que a mesma regra ameaça aplicar-se no meu próprio caso. By disagreeing with others and committing my dissent to writing, I am in fact laying myself open to be criticized by many. Ao discordar de outros e cometendo a minha dissensão à escrita, eu, de fato, me coloco aberto para a crítica, para ser criticado por muitos, né? O Jung, quando vai falar do Abelardo, ele me passa a viva impressão de que por meio do Abelardo ele fala dele mesmo. Eu coloquei essa citação do John of Salisbury porque a situação dele espelha muito a minha própria situação. Eu achei que seria adequado utilizar essa passagem do John of Salisbury como epígrafe. Eu tive que ler um monte de filósofos medievais e da Antiguidade Tardia para escrever esse livro, e o livro dele foi bastante divertido. Eu gostei bastante. Eu vou ler com vocês um pouco do primeiro capítulo, né? A minha introdução é bastante curta, né? Porque o termo Gelehrter é traduzido pela Vozes como culto, que é uma tradução ruim. O termo mais correto e consagrado é erudito, mas a Vozes parece que se esmeira para ser ruim. A tradução deles é costumeiramente péssima. E eu passei muito tempo não compreendendo o motivo do Jung ter escolhido especificamente esse termo, né? Até que uma das minhas alunas, a quem eu agradeço, nos agradecimentos, por óbvio, me mostrou um artigo interessantíssimo de um professor Marlon, que não é o Marlon da nossa pós, né? Jungiano, Marlon Xavier, é outro Marlon. Será que é outro Marlon mesmo? Em que ele desvendou para mim, né, o sentido de Gelehrter, especialmente vinculado ao idealismo alemão, em particular, uma formulação feita por Kant, posteriormente criticada por Nietzsche. Então, vou ler com vocês um pouco, depois eu mostro como isso se conecta com o estilo e a perspectiva do Jung. Por óbvio, né? Tendo uma origem kantiana, e o Jung dizia que Kant é o meu filósofo, né? Já fica mais fácil de compreender. Então, ele diz: entendo não ser ocioso antes de começar, ele não, eu, né? Sobre o vocábulo Gelehrter, erudito, e seu uso na tradição intelectual germânica. Primeiro, uma rápida consideração sobre a palavra em si mesma, e os seus significados, sem pensarmos seus históricos e as maneiras como foi ressignificada, a depender do autor e do período. Isso é outra coisa que as pessoas têm grande dificuldade de entender, né? Eu tava lendo
relendo Mark Bloch, né, Apologia da História, para construir uma argumentação historiográfica no meu próximo livro, né? E o Mark Bloch, ele diz uma coisa muito interessante, né? As pessoas mudam suas práticas, mas não mudam suas palavras. E isso causa problemas, causa embaraço ao historiador. E é preciso compreender isso, né? Que as pessoas, historicamente, mudam suas práticas, mas não mudam suas palavras. Elas estão fazendo outra coisa, mas continuam chamando pelo mesmo nome. Então o historiador precisa estar atento a isso, né? E esse é um livro de psicologia, por óbvio, psicologia complexa, né? Mas que é um livro de história e epistemologia. Ou história epistemológica, como preferirem, né? Gellerte foi traduzido nas obras completas em português como culto. Não é uma má tradução, mas creio merece consideração. Como adjetivo, a palavra é passível de significar igualmente instruído, letrado e erudito. Se traduzida para o inglês, o sentido fica mais próximo de learned, algo como instruído, educado. A tradução mais corriqueira é erudito, como substantivo. Der Gelehrte significa erudito ou estudioso. A unidade ideativa culto, como o entendemos em português, está mais próxima da palavra gebildet. Por exemplo, eu quero dizer em alemão que ele é um homem muito culto, seria ist ein sehr gebildeter Mann. Então, mesmo não sendo uma má tradução, o mais próximo do original seria do nosso idioma, nominalista erudito. Como veremos, não configura um preciosismo. E aqui, eu já cito o texto do professor Marlon, né? A tradução de Gellerte como erudito é consagrada. O professor Marlon Batista, em interessante artigo intitulado Sobre o sentido do erudito, Gellerte, o seu papel na cultura moderna, procede a importantes esclarecimentos para compreender a escolha da dicção por Jung. De acordo com o professor Marlon, segundo o grande primeiro dicionário alemão dos irmãos Grimm, já no século XV, o termo Gellerte se referia ao indivíduo versado em questões jurídicas, referentes tanto ao conhecimento e julgamento da vida espiritual pensada no sentido religioso, quanto a questões mundanas relacionadas à vida civil, ao domínio do direito. Enquanto a substantivação do particípio passado do verbo lernen, que significa ensinar, o termo Gelehrt teria o sentido de se referir àquele que foi ensinado, ao douto, o erudito, instruído, disciplinado, perito, homem de ciência, passando por várias conotações específicas. O Gelehrt já se referia ao douto em literatura, aquele que sabe latim, ou mesmo aquele que sabe escrever em geral. E aqui vem a parte importante, que é quando o Kant propõe um significado para isso, né? Gelehrt é o equivalente do latim doctus, douto, e do grego sophos, sábio, pois houve a associação do termo Gelehrt com a palavra Werther, ou seja, o erudito com o valor. E é engraçado porque Werther é uma palavra muito importante no tipos e é uma palavra muito importante na geopsíquica, né? A função inferior, em alemão, é minderwertige, né? Ou seja, de baixo valor. A função superior também vai utilizar a palavra valor, né? Eu acho que é hochwertige. Chegou-se mesmo a dizer que a distância que separava um erudito de um leigo seria a mesma que separa um vivo de um morto. Ainda segundo o professor Marlon, e isso é para nós de fundamental importância, Gellert, no idealismo germânico, passa a significar o representante da ciência no interior da universidade, cuja função deveria ser a de um baluarte da cultura. Em Kant, em seu Conflito das Faculdades, encontramos a exigência de que a filosofia deva ser exercida de maneira tal, não sobre a mercê dos interesses do governo. Dessa maneira, estaria em posição de criticar os fundamentos e procedimentos de outras faculdades, bem como exercer o uso livre da razão. De sorte que esses estudiosos de filosofia não seriam meros homens letrados ou especialistas no seu campo, de maneira exclusivamente técnica, mas sim verdadeiros eruditos. E que é interessante porque o Kant, ele vai dizer que o erudito é alguém que está interessado não apenas na filosofia, na ciência, mas no desenvolvimento moral da sociedade. E, para tanto, ele não pode se isolar da sua especialidade. Ele precisa dialogar com outras especialidades. Eu vou passar aqui para mostrar para vocês o começo do capítulo, onde eu debato de maneira mais pormenorizada a questão dos universais, né? Antes disso, eu mostro as partes em que o Jung fala, né, sobre nominalismo erudito. Em geral, eu coloco tanto em alemão quanto em português e comparo como ficou a tradução. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que um dos esforços que eu fiz no livro, né, é o de sintetizar e sistematizar as várias contribuições para o debate acerca dos universais, né? E qual é o significado filosófico de nominalismo? Porque as pessoas têm o costume, né, de debater coisas que desconhecem, né? Então você não conhece o nominalismo, você não sabe o que é universal, você não sabe como é o debate sobre os universais. E é um capítulo bem grande, né, em que eu faço uma síntese do debate tanto filosófico quanto histórico, né? Eu achei um autor muito interessante em francês, chamado Liberat, que ele mostra historicamente como é que se desdobra a questão dos universais, como é que ela reaparece no debate da história da filosofia europeia depois, né, do medievo e da antiguidade tardia. É bem interessante. Eu vou passar essa primeira parte porque só sou eu xingando o povo, né? Eu cito a Tony, né? Eu, em geral, cito em alemão e depois ofereço uma tradução, né? Vou começar desse ponto, né? Porque aí eu vou explicar por que eu me dei a um trabalho tão grande, né, de explicar o que é o nominalismo e o realismo e a querela sobre os universais, o que complementa o esforço do Jung do Tipos, de certa maneira. Passando de uma vez ao nosso tema, já sabendo que o pragmatismo e o nominalismo estão em harmonia, é preciso fazer um recuo no tempo para compreender a venerável querela dos universais na história da filosofia ocidental, algo que Jung faz em seus tipos psicológicos, mas no sentido de demonstrar a sua tese acerca das inclinações
posições introvertida e extrovertida, como veremos adiante, do que o de uma apresentação rigorosa de um ponto de vista histórico-filosófico. Não que ele não o faça, pois a envergadura intelectual de um era de tal monta que seus livros parecem ter sido sempre escritos por um grande especialista nos mais variados temas sobre os quais se debruçou. Mas como eu enfatizei na primeira versão desse escrito, meu ensaio escrito durante a pandemia, O Pensamento Vivo de Jung esperava demais de seus leitores. Ele julgava se dirigir a um público culto, suficientemente informado dos debates históricos e filosóficos que estava expressando, satisfatoriamente inteligente para acompanhar com desenvoltura os argumentos em seu característico estilo dialético. O que ele errou rude, errou feio, né? Os junguianos, essa é a única frase do Hillman que eu concordo, de tudo que ele escreveu, aquele imbecil, são gente de quinta com cérebro de terceira, em média, né? Como qualquer pessoa inteligente é suscetível de ver por si mesma, nesse ponto em particular, Jung se equivocou completamente. Como ele é o proverbial gigante em cujas costas subo com o fito de ver mais longe, não posso me considerar o luxo de cometer o mesmo erro. Motivo porque minha exposição será bem mais didática e completa quanto possível. Eu puxo nota de rodapé para dizer que ainda assim vai ser difícil. E aqui eu já começo a debater os problemas universais. Os problemas universais possuem numerosas intersecções com diversas áreas distintas da filosofia, mas em especial a metafísica e a epistemologia. Mas como veremos, no que tange ao nominalismo, ele toca diretamente à semântica. Na muito distante história desse acalorado debate filosófico, ele já foi apresentado em termos semânticos, como, exemplo gratia, os termos universais da nossa linguagem se referem a entidades peculiares chamadas universais, que possuiriam uma existência em separado tanto dos objetos quanto do nosso intelecto. Ele já foi proposto como um problema eminentemente epistemológico, no formato da pergunta: os nossos conceitos gerais representam entidades universais ou simplesmente se revelam como entes particulares de uma maneira geral? Ele também é possível de se mostrar como um debate metafísico ontológico, no sentido de nos perguntarmos se o nosso mundo, a nossa realidade, é composta apenas por entidades, seres particulares, ou se devemos incluir como parte desse universo entidades gerais ou os universais, ou seja, entes compartilhados por diversos objetos particulares, ou ao menos são compartilháveis por vários objetos particulares. Problemas universais também é expresso, conforme foi por Wittgenstein e seus seguidores, como um pseudo-problema. Ou, para usar uma expressão bastante marota do próprio Wittgenstein, problemas filosóficos surgem quando a linguagem tira uma folga. O problema dos universais é alçadamente importante na antiguidade e no medievo, mas aparentemente desaparece as preocupações filosóficas na modernidade, que, em regra, possuíam um grande ceticismo quanto às preocupações escolásticas. Esse desaparecimento, todavia, é de fato meramente aparente. O problema persistiu, malgrado a superficial descontinuidade, contudo, sendo objeto de profunda reconceituação. Ele surgiu na antiguidade e recebeu enorme atenção durante a escolástica medieval. De acordo com Alain de Liberard, o autor que eu falei para vocês, em 1845, a Academia de Ciências Morais e Políticas instituiu um concurso sobre a história da filosofia escolástica, vencido por Barthélemy Harreau. Esse era um interesse novo na França, pois apenas 9 anos antes, em 1836, Victor Cousin havia publicado as obras inéditas de Pedro Abelardo. E como o Pedro Abelardo é um nome fundamental que o Jung vai debater no Tipos, como alguém que chegou próximo de resolver problemas universais, aos quais logo juntaria os Petri Abelardi Ópera, coeditados por Charles Jourdain. Em 1849, a visão do mencionado silogueu francês era a mesma de Victor Cousin, espelhada na publicação do volume de História da Filosofia Escolástica, tratando do período que ia do século XIII ao século XIV, com especial atenção ao problema dos universais, procurando separar o debate filosófico do teológico para trazer à luz o que era capaz de ser útil à filosofia do nosso tempo. Com isso, teve início na França e no mundo a redescoberta pela história da filosofia medieval da disputa dos universais. Alain de Liberard ainda sublinha, de maneira um tanto jocosa, que a parte dos problemas de periodização de fronteiras disciplinares desde seu início na França e no mundo, a história da filosofia medieval reencontrou as disputas universais e a tomou como central. E aqui eu tento explicar o que é universal, né? Entendo não ser ocioso oferecer aos meus leitores uma definição inicial do que seja universal, antes de prosseguir. Para tanto, nesse momento, primeiro vou utilizar a definição aristotélica, que é a mesma esposada por Pedro Abelardo, como veremos adiante. De acordo com essa definição, universal é aquilo que é naturalmente apto para ser predicado de muitos. Também é dado, se entender ainda, segundo Aristóteles, universal como algo que está em oposição ao singular, sendo este definido como aquilo que se predica de um só. Eu sigo com uma discussão muito longa sobre isso, e agora eu vou mostrar para vocês uma passagem falando do Aristóteles, Boécio vem depois, né? Do Aristóteles, o Porfírio, Boécio, uma série de autores que são fundamentais, Platão, Pitágoras, para o debate dos universais, né? E aí, moçada, isso que você acabou de assistir é um corte das nossas lives que acontecem toda sexta-feira, às 9 horas. São abertas para todos aqui no nosso canal. Se você gostou, não perca a próxima live. Se inscreve. Temos clube de membros, também seja membro do canal. Temos live pix. E aí eu podia estar matando, podia estar roubando. Eu tô aqui pedindo. E é isso, moçada. Dá aí um joinha, se inscreve no canal, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pros seus inimigos. Mas o importante é divulgar. Valeu!